Olá, eu sou Paula Medeiros e começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. Chega à Câmara, na data anunciada pelo governo, a proposta de reforma da Previdência dos militares. Ela prevê aumento do tempo de contribuição e da idade mínima e manutenção da integralidade e da paridade dos benefícios. Já o nome do deputado relator da nova proposta para o regime geral ficou para a próxima semana. Frente Parlamentar da Segurança Pública pede rapidez na aprovação do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou um grupo de trabalho para analisar o texto e disse que o pacote será votado depois da reforma da Previdência. E você vai ver também. O plenário aprova prioridade de matrícula para filhos de mulheres que forem vítimas de violência doméstica e o texto base de um novo marco legal para o turismo. Na próxima semana, os deputados decidem se mantém a permissão de controle total de empresas aéreas por estrangeiros. 21 de março foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. A revista foi saber como trabalham, estudam e vivem os brasileiros que têm a síndrome. Maurício de Souza, imaginação a serviço da sociedade. E fotografias que retratam fluxos migratórios femininos no mundo. Exposições variadas para todos os gostos, aqui na Câmara dos Deputados. Novamente, o próprio presidente Jair Bolsonaro trouxe ao Congresso o projeto que promove mudanças no sistema de previdência, desta vez na aposentadoria dos militares. A chegada do texto ocorre no prazo limite previsto pelo governo e atende à condição imposta por líderes partidários para destravar a análise da reforma da Previdência do regime geral na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O repórter Thiago Ramos acompanhou. O presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente entregar a proposta de reforma da Previdência dos militares. Também vieram o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo. Eles se reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Sem uma estrutura previdenciária equilibrada de todos os poderes, o Brasil não tem condições de voltar a crescer, de voltar a gerar renda, emprego, e principalmente a que o Estado brasileiro volte a gerar serviços de qualidade. O regime será superavitário, o regime dos militares. E, mais do que justo, também houve um programa de reestruturação das Forças Armadas. Nós sentimos que estamos fazendo uma correção não só do lado da Previdência, mas também do lado de reduzir privilégios, que, no caso, estavam a favor de servidores civis e contra os servidores militares. A proposta do governo Bolsonaro tem dois aspectos. Por um lado, aumenta o tempo de serviço e o valor das contribuições. Por outro, há uma reestruturação da carreira, ou seja, integrantes das Forças Armadas receberão aumentos. Entre perdas e ganhos, o saldo final é esse aí, 10 bilhões de reais. O Congresso é soberano, tem legitimidade para se debruçar sobre o tema, mas eu não tenho dúvida de que o projeto que está sendo apresentado é o projeto que representa a média do sentimento do governo e também respeitando a especificidade da carreira, exemplo do que estamos fazendo com outras categorias. Com a proposta apresentada, agora começa o debate político. Nós reconhecemos que as condições dos militares são condições especiais. É verdade que são condições diferentes, mas é preciso ver se a maneira como a proposta foi construída é compatível, é proporcional, é razoável com a distância que há na vida de militares e civis. A proposta não pode ser seletiva. Temos que dar o mesmo tratamento aos civis e aos militares, sob pena de contaminar o ambiente. Não dá. Fiquei preocupado quando se fala em reestruturação de carreira. Será que era o momento adequado para se tratar disso? Afinal de contas, tem uma série de carreiras também que pleiteiam a mesma coisa. Em princípio, se as Forças Armadas concordam com o projeto, ele deverá passar com extrema tranquilidade.
Do ponto de vista que eu represento, que são os militares estaduais, se for seguir as mesmas regras, nós teremos algumas divergências com o governo. E a principal delas é a extensão de mais 5 anos, pulando de 30 para 35 anos de contribuição. Deputados cobravam uma proposta para os militares antes de começar os debates sobre a reforma da Previdência. Ou seja, agora deve ter início essa discussão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ainda vai avaliar o projeto de reforma da Previdência dos militares e que na Câmara ouviu elogios, mas também críticas ao texto. E uma frente parlamentar em defesa da Previdência Social começou a funcionar na semana que passou. Ela foi instalada durante um seminário em que os congressistas criticaram a proposta de reforma da Previdência do regime geral, que será analisada pela CCJ. O representante da central sindical enfatizou que o conteúdo da reforma é injusto, especialmente com os setores mais vulneráveis da sociedade. Ela quer entregar a previdência pública para os bancos através do modelo de capitalização e as mudanças de regras prejudicam, sobretudo, os mais pobres, as mulheres, os trabalhadores da economia informal, aqueles que precisam do benefício de prestação continuada, aqueles que precisam da previdência pública. O senador Paulo Paim foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência realizada no Senado. Ele disse que a CPI apontou várias soluções para a sustentação financeira do sistema, sem a necessidade das medidas propostas pelo governo. O problema da Previdência no Brasil é só de gestão, de fiscalização, de combate à sonegação, de combate à corrupção, de apropriação indébita que retiram da Previdência 30 bi por ano. Eles retiram dali, da DRU que retirou 1,5 trilhão, de executar os grandes devedores. Um dos coordenadores na Câmara, deputado André Figueiredo, diz que a frente vai atuar dentro e fora do parlamento para evitar a aprovação da reforma proposta pelo Executivo. Queremos, evidentemente, nos unir a todos os movimentos sociais organizados, às universidades, a todas as categorias que efetivamente se veem prejudicadas com esse modelo de reforma. A deputada Bia Kicis contesta as críticas à reforma. Ela defende a retirada das regras sobre a aposentadoria da Constituição e diz que o sistema de capitalização vai beneficiar os novos contribuintes da Previdência. O sistema atual é que é injusto, segundo a deputada. Eu queria saber em que outro país do mundo a aposentadoria está em patamar constitucional. Ser desconstitucionalizada é uma medida importante, necessária. Quanto a dizer que vai ser entregue aos bancos, o que vai ser feito é que agora nós estamos privilegiando o livre mercado. Com isso, fomento a concorrência. Então, o Estado já provou que é incompetente para gerir o sistema. Outra frente parlamentar lançada na semana que passou foi a da Segurança Pública e contou com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ministro e deputados da frente querem rapidez na tramitação do pacote anticrime do governo e defendem a aprovação dele até mesmo antes da reforma da Previdência. O Salão Negro, um dos espaços mais nobres do Congresso Nacional, foi tomado por parlamentares e convidados do setor para o lançamento da Frente da Segurança Pública. O ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, participou da solenidade. Ele defendeu que o pacote anticrime, enviado ao Congresso em fevereiro, seja discutido ao mesmo tempo que a reforma da Previdência. É um projeto importante, é uma questão urgente. Eu acho que os eventos que ocorreram esse ano, especialmente no Ceará, acendem uma luz amarela de que a questão da segurança pública é algo que tem que ser tratado com a devida celeridade, porque as ameaças são cada vez maiores. Na minha avaliação, isso pode ser tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas, mas nós vamos conversar, estamos abertos ao diálogo, evidentemente, e as decisões relativas aqui ao Congresso pertencem ao Congresso. O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública vai ser o relator do grupo nomeado pelo presidente da Câmara para avaliar os projetos do pacote. O deputado Capitão Augusto promete apresentar o relatório em até 3 semanas e diz que tem pressa. Por que nós temos pressa? Porque eu acredito que a reforma da Previdência virá só em junho ou julho. Então, talvez eu consiga, e nós consigamos, antecipar o pacote da lei anticrime
para ser votada antes mesmo da reforma da Previdência. Nós sabemos que a questão da Previdência, que a questão da economia é importantíssima para o governo. Mas temos que lembrar também que o governo, o próprio presidente Bolsonaro e a grande maioria dos parlamentares dessa casa foram eleitos com o compromisso com os eleitores da segurança e combate à corrupção. É isso que os nossos eleitores, é isso que a população espera. 304 deputados integram a Frente da Segurança Pública. O presidente Rodrigo Maia disse que o pacote anticrime será apensado a um outro projeto que já tramita na casa e que será analisado inicialmente por um grupo de trabalho. Ainda segundo o presidente da Câmara, o pacote anticrime será votado após a reforma da Previdência. O ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo na quinta-feira pela Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Também foi preso o ex-ministro de Temer, Moreira Franco. Ao todo, foram 10 mandados de prisão. Veja como a notícia repercutiu aqui, na Câmara dos Deputados. Que é inadmissível é a demora que nós tivemos nessa prisão. Como pode um governo sem nenhuma popularidade, sem voto e ainda com todas as denúncias de corrupção no ano de 2017, ter feito reformas antipovo extremamente graves, como a reforma trabalhista, como a PEC que congela os gastos públicos, e ainda ter um escândalo que foi a liberação de bilhões de reais em emendas para que o Congresso arquivasse o impeachment no ano passado. Nós não podemos fazer a defesa de prisões fora do processo constitucional. Além disso, o que eu quero lembrar a vocês aqui, e isso é importante que se lembre neste momento, é que o parlamento foi provocado por denúncias 2 vezes, para que essa investigação fosse aberta em cima de indícios robustos, e esse parlamento recusou a investigação. Era o momento, sim, naquele momento, de ter aberto a investigação contra Michel Temer e outros que estão sendo, nesse momento, expedidos de mandado de prisão, e se naquele momento essa investigação tivesse sido aberta, hoje talvez tivesse autorizado uma prisão constitucionalmente consolidada, né? Nós temos governadores, ex-presidentes da Câmara, 2 ex-presidentes da República, todos investigados, sendo punidos, cada um pelos crimes que cometeu. O Brasil, se a gente quer limpar o Brasil, a gente precisa agir dessa forma. É evidente que tem um erro na cultura política brasileira. Não é à toa que 2 ex-presidentes de posições antagônicas estão presos hoje no Brasil. Então há um erro na cultura política. Só vai consertar se a gente defender a autonomia da Lava Jato, a autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal para que eles façam o seu trabalho. É uma demonstração de força do combate à corrupção. Não é só a Lava Jato que faz combate à corrupção nesse país. Nós temos milhares de policiais civis, militares, federais, rodoviários, juízes, promotores no país todo que fazem combate à corrupção. Eles só precisam de mais ferramentas. Sem dúvida, a Lava Jato é a salvaguarda, é o início, a origem de todo um projeto macro, maior, né? Que culminou com a trazida do ministro Moro, um dos principais idealizadores desse projeto da Lava Jato, para o governo, mostrando que o atual governo, uma das prioridades é o combate à corrupção, sim. E após críticas do presidente Rodrigo Maia e de líderes partidários, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou o texto que estabelece regras para nomeações no Executivo Federal. O mais novo decreto submete as regras da ficha limpa a todos os comissionados em atividade no governo federal, inclusive aos que foram nomeados em governos anteriores. A primeira versão do decreto previa que a exigência da ficha limpa passaria a valer só a partir de 15 de maio. E você vai ver daqui a pouco, na revista da Câmara. O plenário aprova prioridade de matrícula para filhos de mulheres que forem vítimas de violência doméstica. E o texto base de um novo marco legal para o turismo. Na próxima semana, os deputados decidem se mantém o controle total de empresas aéreas por estrangeiros. 21 de março marcou o Dia Internacional da Síndrome de Down e fomos saber como trabalham, estudam e vivem os brasileiros que têm a síndrome nos dias de hoje. Eu volto já. O plenário aprovou a prioridade de matrícula para filhos de mulheres que tenham sido vítimas de violência. E o texto principal do projeto, que permite que estrangeiros sejam donos de 100% de companhias aéreas brasileiras. Dini Moraes acompanhou a semana no plenário.
Esta semana o plenário aprovou uma proposta que quer dar prioridade de vaga para os filhos de mulheres que sofreram violência doméstica. A ideia é que isso abranja toda a educação básica, ou seja, desde a creche, passando pelo ensino fundamental e até o ensino médio. Essa proposta também inclui lá no rol de providências a serem tomadas pelo juiz, assim que recebe a denúncia de violência doméstica, que ele deve determinar que a escola mais perto de onde essa mulher está morando matricule essas crianças ou adolescentes, independentemente de ter vaga ou não. O projeto ele foi considerado muito importante para aquelas mulheres que às vezes elas têm que sair de casa para que a família deixe de sofrer essa violência. A gente conversou com uma pessoa que viveu isso na pele, que é a Larissa. Dá uma olhada na história dela. Eu esperei uma semana e não obtive nenhum retorno, né? E nenhuma ligação, nada. Tu fica esperando, tu fica naquela apreensão, que tu sabe que as crianças têm que ir para a escola, todo esse estresse já de separação, de tu ter que retomar a tua vida. E tu vê que é complicado. Eu realmente achei que seria mais fácil, pelo menos nessa questão de vaga para as crianças, porque, né, é uma coisa que todo mundo tem direito, as crianças têm direito. E, levou uma semana, se eu não fosse atrás, meus filhos estariam até agora, né? Então, esse projeto que reserva vagas nas escolas para filhos de mulheres que sofreram violência doméstica foi aprovado por unanimidade aqui no plenário e agora segue para análise do Senado. Agora, o que deu o que falar mesmo, que foi polêmico mesmo, foi o outro projeto colocado em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. O deputado José Neto com a palavra. Presidente, pelo regimento, eu só posso falar depois de definida ou não a questão de ordem. Esse outro projeto, ele trata de mudar várias regras do turismo brasileiro. A gente pode até chamar de nova Lei Geral do Turismo. Traz definições de vários atores aí do mercado, por exemplo, agências de turismo, organizadoras de evento, transportadoras, traz deveres, penalidades, um monte de mudança no setor. Nesse setor que a gente lembra que é um setor responsável por 9% do produto interno bruto do Brasil, ou seja, de tudo o que é gerado aqui de riqueza no país por ano. Agora, a parte polêmica desse projeto não é essa parte do turismo, e sim a parte que trata de abrir o capital das empresas aéreas brasileiras para estrangeiros. Deixa eu explicar para você. Hoje, os estrangeiros eles só podem ter 20% das ações com direito a voto nas companhias aéreas brasileiras. Tem esse limite aí. E esse projeto tira esse limite e libera aí que estrangeiros sejam totalmente donos de empresas aéreas com sede aqui no Brasil. Nós estamos abrindo capital, mas nós não estamos discutindo a mão de obra nacional. Como é que ficarão os trabalhadores brasileiros? Os aeroviários, por exemplo, que trabalham em todos os aeroportos do país. Esse debate tem que ser melhor aprofundado por essa casa. Nós estamos dando uma permissão excessiva de operação de empresas estrangeiras em relação às empresas aéreas nacionais. Isso é um crime que nós estamos cometendo. Nós temos passagens caras, temos aeroportos sucateados, temos trabalhadores do setor da aviação desempregados, graças a inúmeros anos de desgoverno nesse país. A vinda do capital estrangeiro é para recuperar principalmente os empregos dos aeronautas e dos aeroviários. A gente lembra que essa não é uma discussão nova. Ela já acontece aqui no Congresso Nacional há pelo menos 3 anos. Lá em março de 2016, a presidente Dilma enviou uma medida provisória aqui para o Congresso, aumentando a participação de estrangeiros nas companhias aéreas brasileiras de 20% para 49%. Ou seja, ainda mantinha o controle das empresas brasileiras com brasileiros. Só que na hora de avaliar esse texto, os deputados aumentaram esse 49% para 100%, ou seja, liberaram geral para que estrangeiros sejam totalmente donos de companhias aéreas brasileiras. Os senadores disseram, ok, a gente concorda com essa liberação. Só que na hora da medida provisória ser transformada em lei, lá na hora de sancionar, o então presidente interino, Michel Temer, vetou isso daí e combinou com os deputados e senadores, olha, é o seguinte, nós vamos tratar isso num projeto de lei que tem mais tempo para ser discutido.
e é justamente este projeto de lei que está sendo votado agora na Câmara. O texto principal foi aprovado, só que ainda faltam ser votados uns pedidos que os partidos fizeram de alteração nesse texto principal. E algumas alterações, inclusive, podem mexer no coração da proposta, que é justamente essa liberação para que estrangeiros sejam totalmente donos de empresas aéreas brasileiras. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a questão da concorrência, tem a ver com que pode baixar o preço de passagem, ou, assim como defende alguns partidos de oposição, isso pode interferir numa área que é estratégica no país e a questão de soberania também. Eu sugiro que você acompanhe o debate ao vivo na semana que vem e tome as suas próprias conclusões. 21 de março marcou o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, pelo bem-estar e pela inclusão das pessoas com Down. A repórter Mariana Monteiro foi saber como trabalham, estudam e vivem esses brasileiros. Este é o Rodrigo Marinho Noronha, de 47 anos. Ele tem Down e estudou desde pequeno em escolas especiais, voltadas especificamente para alunos com deficiências, diversas deficiências. Rodrigo começou a trabalhar com 29 anos em uma lanchonete. O estabelecimento obedecia à Lei do Regime Geral da Previdência, de 91, que prevê cotas para os deficientes trabalharem nas empresas da iniciativa privada. Hoje em dia, Rodrigo trabalha aqui na Câmara, na primeira secretaria, como auxiliar administrativo. Você tem dificuldade de fazer as coisas que você faz? Não. Eu graças a Deus, eu cresci muito na vida. A inclusão de Rodrigo neste posto de trabalho acontece graças a um convênio entre a Câmara e a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O convênio existe desde 2017. No caso do Rodrigo, hoje, as dificuldades que ele enfrenta, ele tem um pouco de perda de memória também, ele teve recentemente, mas tudo isso, à medida que a gente vai estimulando, a gente vai vendo evolução. A legislação brasileira em relação à inclusão das pessoas com síndrome de Down vem melhorando. Existem na Câmara 3 projetos que prevêem o auxílio inclusão, que permite que a pessoa receba recursos do governo enquanto está trabalhando. Nós temos alguns desafios. Um deles é justamente a renda que recebe do BPC, muitas vezes a insegurança de conseguir um emprego e perder essa renda, esse benefício, e depois perder o emprego e ficar sem o benefício e sem o emprego. Então, para isso, nós já aprovamos aqui uma medida que garante o retorno e a integração, reintegração para o recebimento do BPC imediato. Já o Senado aprovou um projeto sobre a autonomia das pessoas com Down. A proposta que está aqui na Câmara determina que a pessoa com síndrome tem capacidade jurídica para tratar de seus assuntos burocráticos. Poderem, por exemplo, movimentar uma conta no banco, poderem se casar, poderem ir ao cartório, exigir documentos. O deputado Eduardo Barbosa é membro do Conselho Consultivo da APAI. Na visão dele, o governo Bolsonaro é sensível ao tema das pessoas com Down. Nós temos uma sinalização positiva que a própria primeira-dama, esposa do presidente da República, tem colocado publicamente, inclusive ela já esteve no Congresso Nacional, na defesa desse segmento mais vulnerável de pessoas com deficiência. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, 2003. O nome é grande e ela mudou muita coisa. O gráfico das pessoas com deficiência nas escolas se inverteu. De acordo com o INEP, 92% dessas pessoas já estudam em escolas regulares e inclusivas. Zilá, de 6 anos, faz parte dessas estatísticas. Ela sempre estudou numa escola regular, dividindo o espaço com colegas sem deficiência. Foi uma escolha dos pais. Nunca passou pela nossa cabeça colocá-la numa escola especial. Para a gente sempre foi muito claro que ela, apesar de ser uma criança que tem condições específicas, necessidades específicas, ela tem a plena capacidade de estar convivendo com os outros. E isso seria essencial para a formação dela, na vida dela, né? Quando nós éramos mais novos, na nossa adolescência, na nossa infância, o paradigma que vigia era o paradigma da segregação, toda uma atividade, uma vida social apartada. Agora,
E isso alimenta o preconceito. Na escola de Zilá, há uma política muito clara de inclusão de alunos com deficiência. Na sala dela são 3. Para cada aluno, são feitas as adaptações que a professora vai achando necessárias. No caso de Zilá, almofadas para melhorar seu acesso à mesa, o papel e o giz de cera são maiores. É uma necessidade dela, por causa da visão, ela ainda não tem muita concentração, então eu preciso ampliar o espaço e também por causa da coordenação motora dela. Zilá deve começar a se alfabetizar no ano que vem e, em alguns aspectos, está mais adiantada do que parte dos colegas. Um resultado de todo o acompanhamento extracurricular que ela recebe desde bebê, com terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e psicopedagoga, além dos estímulos dados pelos próprios pais, muito presentes. A inclusão das pessoas com deficiência agrega valor à sociedade, né? Agrega valores importantes à sociedade. No Fluxo, reflexo da migração e refúgio de mulheres no Brasil é o nome da exposição fotográfica que está em cartaz na Câmara dos Deputados, fruto de uma parceria entre a Comissão de Direitos da Mulher e a Defensoria Pública da União. O objetivo da mostra é retratar poeticamente a problemática dos fluxos migratórios na atualidade, com foco no Brasil e no gênero feminino. Nós estamos fazendo questão de apresentar o Brasil como um local de acolhimento, como um local que ajuda na superação das discriminações e violações de direitos que essas mulheres têm que enfrentar nesses fluxos migratórios. Os registros fotográficos foram escolhidos com a ajuda do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça e da Acnur, a Agência da ONU para Refugiados. Apesar das dificuldades, a maioria dos retratos trazem imagens de mulheres sorrindo, ou seja, a nossa capacidade de resistência e de alegria, né? Mesmo nas dificuldades e nesse processo tão tumultuado que é um processo de fluxo migratório. A exposição No Fluxo, reflexo da migração e refúgio de mulheres no Brasil, está aberta ao público até o dia 22 de março, das 9 às 18 horas, no espaço Luiz Eduardo Magalhães, que fica no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Maurício de Souza, Imaginação a Serviço da Sociedade, é o nome da exposição que está aberta ao público no corredor de acesso ao plenário da Câmara dos Deputados e que fica em cartaz até o dia 11 de abril. A mostra é um apanhado de mais de 200 campanhas institucionais protagonizadas pelos personagens da Turma da Mônica, que abordam temas diversos como inclusão, ética, cidadania e importância do voto e da participação política. O criador da turma, Maurício de Souza, prestigiou o lançamento da exposição e brindou o público com ilustrações feitas na hora. Isso sim é aquela coisa que a gente faz na hora que não está preocupado em vender revista. A gente quer vender mensagens, quer passar exemplos, quer passar noções de bem viver, mas realmente com olhos no futuro, com olhos no que vai ser quando crescer, com olhos na família, com olhos na democracia, inclusive. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau.